Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente com mais um vídeo. É isso aí. Nós continuamos com a nossa série sobre Antigo e Novo Testamento, né, Jean? Você viu que nós tá conseguindo fazer os vídeos, né? Que milagre, né? Que milagre. É isso aí. Isso se chama comprometimento. E o comprometimento com vocês conosco que é curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Exatamente. Se vocês puderem dar uma força pra gente, a gente agradece. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais divulgado será os vídeos, né? O YouTube tem essa frescura aí de quanto mais like tem no vídeo, ele começa a mandar mais vídeos relacionados para você, nossos vídeos vai mais ser mais visto aí por vocês também, por outras pessoas, né? Então é importante. Se alguém for lá, escrever lá na pesquisa Panorama do Antigo Testamento, provavelmente nosso vídeo não vai aparecer por enquanto, né? Mas você aí curtindo, compartilhando o nosso vídeo, aí alguém for lá pesquisar futuramente, vai aparecer o nosso vídeo, porque o YouTube trabalha assim. É isso aí. Nos últimos vídeos nós apresentamos para vocês alguns comentários, né? Tanto do Antigo quanto do Novo. Nós também trouxemos teologia, né? Teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento. E como nós prometemos, agora a gente vai fazer uma sessão, uma pequena sessão novamente, na verdade, porque a gente também não tem tantos livros assim, né? Você, editora que nos assiste, né? Se vocês quiserem colaborar com a gente aí, mandando os seus livros, a gente vai apresentar aqui com o maior prazer. Mas, É verdade. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama do Antigo Testamento. O que seria um panorama? Panorama é quando você tem um livro que ele vai tratar principalmente da parte histórica, cultural, a parte da época daquele povo, não é uma coisa de teologia exatamente, né? Na verdade, é uma coisa panorâmica mesmo, é uma coisa, sabe aquela visão de cima? Isso, é uma visão abrangente. Vou dar um exemplo aqui, é como você chegasse dirigisse e olhasse para a cidade de Israel. Isso. Então você vai ver as construções, vai ver o povo, como eles se comportam. Mas você não vai ver os detalhes das ruas, as bifurcações, como é que o povo caminha. Isso são detalhes que os panoramas não trazem. Isso. Né? A ideia do panorama é ser realmente uma coisa resumida de cada livro da Bíblia, para que você possa ter uma ideia geral aí do livro, né? Isso, é mais uma questão, tipo, nessa parte histórica, não uma parte teológica do livro, né? Isso. Então, é uma coisa a mais que muitas vezes nós lemos a escritura não vamos perceber. É isso aí. Esse livro aqui, ele é da editora Vida, né? Panorama do Antigo Testamento. Os autores são Andrew Hill e Jay Walton, não sei aqui a abreviação, né, exatamente do nome, mas é um livro editado pela editora Vida. É um panorama completinho do Antigo Testamento, né, desde Gênesis aí até Malaquias, e a gente vai mostrar para vocês alguns detalhes desse livro aqui que é bem legal. Essa daí é a capa do livro, uma capa bem simples, né? Com uma fonte aqui AT. Você sabe porque você usa no... Então, essa fonte aqui, se eu não me engano, é a fonte do L do Death Note. Se eu não me engano. Ou é muito parecida. Mas parece muito por causa do desenho. É, então, parece. Se alguém conhece o nome dessa fonte, comenta aí nos comentários pra nós, por favor. E se você ficou escandalizado com o Death Note, você precisa assistir, viu? É, muito da hora. É muito bom. Aqui ele vai trazer comentário, né? Os prefácios, ó. Mauro Meister, grande teólogo, né? Da igreja presbiteriana, professor Donald Trump, João Marcos Pedrosa não conheço, Kátia, Maurício, Sandoval, Daniel Piva, Edilson e Oswaldo. Eu só conheço o Mauro só. Mas são todos, ó, professor, mestre, tudo em teologia do Antigo Testamento, que com certeza olharam o livro e deram sua opinião aí sobre o trabalho, né? Teólogo aqui, ó, da Igreja Batista Nacional, professor no Seminário Manuel da Conceição em São Paulo. Professor de hebraico e Antigo Testamento. Né? Então são pessoas renomadas aí que podem falar com propriedade, né? Ó, esse aqui também, o Edilson, ele trabalha no Centro de Pós-Graduação Onde Jump, pastoral da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então são pessoas que entendem do assunto, né? É um livro traduzido pela Laira de Noronha, ó, é um livro que já foi editado várias vezes, né? Ele teve a sua primeira edição em maio de 2006. Na verdade, ele foi reimpresso várias vezes. Foi reimpresso, isso. Lembrando que reimpressão é diferente de edição, né? Então, quer dizer que eles não modificaram o conteúdo desse livro. Então, você que comprou a segunda edição lá em 2009, é o mesmo conteúdo dessa edição que nós temos aqui, que é de 2014. Você vê que é um livro que é muito utilizado, muito vendido, né? Como nós falamos, quando o livro é vendido, porque ele é muito bom. Sim. Aqui no sumário, a gente pode ver que ele traz algumas coisas diferentes no começo, né?
Ele vai trazer sobre os agradecimentos, vai falar sobre os mapas, abreviações, o prefácio da edição brasileira, o prefácio dos autores, como usar esse livro, isso é legal. É um pequeno manualzinho, né? Isso. Como você vai utilizar o livro aí nas suas pesquisas, né? Tem uns livros que nós compramos, cara, que você olha, você não entende o sumário, você não consegue achar nada. É complicado. É legal ter um manual de como usar, né? Tem um livro que é na verdade é uma teologia sistemática, acho que você inclusive tem ela ali, né, do Alan Myatt e o Franklin Ferreira. Sim. Né? É um livro com muito conteúdo, é excelente, mas é difícil de achar as coisas nele. Porque ele está dividido em 5 temas, se eu não me engano, e não tem o sumário dos subtemas. Aí você fala, pô, sistemática, eu quero fazer um estudo sobre pneumatologia, por exemplo. Para você achar as coisas lá é complexo. Então se você leu inteiro, aí você vai saber, né? Se você não leu... Ó. Dá um trabalho, hein? Depois ele vai fazer uma abordagem aqui do Antigo Testamento, né? A geografia do Antigo Testamento. Então são duas coisas legais que muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós não vê, não enxerga, né? E depois ele vai trazer aqui, ó, primeira parte, o Pentateuco, muito parecido com as introduções, né? Sim, separa um Pentateuco do restante, né? Isso. Na verdade vai fazer aquela velha separação histórica do cânon do Antigo Testamento, né? Que é o Pentateuco, os livros históricos, depois os poéticos, os profetas, e aqui termina aqui com um pequeno epílogo, né? Que ele traz aqui, já vai apontar aqui um rumo aí para o Novo Testamento, né? Mas a divisão é essa, é profetas, livros poéticos, livros históricos e Pentateuco. Essa é a divisão, né, do Antigo Testamento. Ó, o que é legal aqui, que você pode perceber que tem essas abreviações aqui, ó, que são o nome dos autores, do Andrew e do J.H. Walton aqui, né? Os capítulos que foi escrito. Então cada um aqui tá mostrando cada capítulo que cada um escreveu, isso é legal. É verdade, você diferenciar aí de um autor do outro. Isso, né? muitas vezes. E aí você acaba percebendo a abordagem de um autor, Sim. que o outro autor vai trazer uma abordagem diferente, isso aí acaba sendo normal quando o livro tem vários autores. Isso é verdade. Aqui, ó, continuando, né? Temos, como o Rafael falou, que foi dividido em 4 partes, 5, né? Que vai trazer um rumo ao Novo Testamento, explicar um pouco do Novo Testamento, aquela questão dos 400 anos, né? E o que aprendemos sobre tudo isso. E depois no apêndice aqui ele vai trazer a metodologia de críticas e a composição do Pentateuco, explicando como foi a composição dos 5 livros. Então, muito legal isso aqui. Vamos abrir aqui, Rafa, no livro para nós mostrar ao pessoal como que é o livro por dentro, né? Isso. Lembrando que vai mostrar só um capítulo só, porque se nós formos mostrar o livro inteiro, nós ia ficar aqui. A ideia é quase a mesma, né? Todos os capítulos, realmente, é muita coisa para mostrar. Muita coisa. Mas é mais para vocês terem uma ideia mesmo, isso, como foi organizado o livro. Né? Isso é muito legal. Então nós temos aqui, ó, no capítulo 5, que vai tratar do livro de Números, nós vemos que ele vai começar com conceitos básicos, onde ele vai mostrar que a fidelidade de Deus, as promessas da aliança. Quem conhece o livro de Números sabe que Deus ali se demonstra um Deus extremamente fiel, mesmo em meio à infidelidade e à incredulidade do povo de Israel. Isso é verdade. O povo está prestes a alcançar a terra prometida, mas mesmo assim o povo se volta contra Deus, se rebela contra Deus. E aí o livro de Números deixa muito explícita como a fidelidade de Deus ela vai ser mantida mesmo em meio à rebelião israélica. Por quê? Porque Deus vai continuar com o seu plano, apesar de que a primeira geração pós-êxodo não vai ver isso, né? Você for ver que isso daí reflete muito o Novo Testamento, né? Que Israel rejeita Deus novamente, que é Jesus, e Jesus pega e continua o plano dele da salvação, da redenção, e não vai contando com o judeu, mas sim contando com os gentios. Sim. E, né, a gente não quer entrar nesse assunto, mas nada disso foge à soberania de Deus, né? Aquilo que Deus já tinha planejado e tal. Então ele vai falar também aqui, ó, Deus transmite sua verdade por meio da cultura. Isso aqui é muito legal, a gente vai ver, o livro aqui ele trata, eu só quero adiantar algo, mas eu até marquei aqui porque eu usei esse conteúdo, porque aqui ele vai falar, ó, sobre a revelação de Deus na cultura humana. E aqui ele vai tratar sobre as cidades de refúgio, lá no capítulo 35 de Números, aonde Deus pede para que os israelitas criem essas cidades de refúgio, porque se alguém cometer algum assassinato ali no meio do povo de Israel, ou se alguém cometer alguma, mesmo que for uma morte talvez sem culpa que for cometida, o povo deveria ser afastado da comunidade, porque a cultura da época dizia que era tipo olho por olho, dente por dente. Se você matou um parente meu, eu tinha direito de ir lá e matar você. Imagina então, se fosse hoje assim. Então, essa era a cultura da época, chamada Lei de Talião, né? Então, se Deus cria essas cidades de refúgio para que o povo seja afastado, para que eles não sejam molestados pela população. Você vê que é Deus cuidando, né, realmente, bem do legal, povo, né? Então essa é a ideia aqui, que Deus transmite sua verdade por meio da cultura. Temos aqui a aprovação divina das motivações humanas e a soberania de Deus sobre as nações.
Isso aqui fica muito claro, né? De como Deus dá vitória ao povo de Israel em meio a algumas guerras aqui no livro de Números, como o povo vai enfrentar alguns exércitos e Deus dá a vitória para o povo porque Deus tinha um plano para a nação de Israel, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre a composição do livro de Números. Como foi formado, exatamente. Porque... E aqui ele vai mostrar a peregrinação do povo pelo deserto, porque a grande promessa que Deus tinha feito para Abraão, de que eles iriam herdar a terra, de que Abraão teria uma grande descendência, e eles iriam avançar rumo à terra de Canaã, boa parte da história é contada em livro de Números. Sim. Porque o povo está ali, né, prestes a entrar na terra, o povo se rebela e eles vão rodar durante 40 anos no deserto. E aqui ele traz um mapa, mostrando pra gente aqui, de acordo com as instruções bíblicas, as cidades que o povo passou. Né, isso é muito legal, cara. Sim, quando você vai dar uma aula, né? Quando você vai fazer uma palestra, você tem uns mapas mostrando... Sabe, você lê o texto bíblico é uma coisa, você mostrando o mapa, a imagem, mostrando para a pessoa é outra. Andaram, né? Totalmente diferente, né? Legal que ele traz aqui também a escala, né? Escala, exatamente. 1 centímetro aqui corresponde a 15 quilômetros, então dá para você ter uma noção mais ou menos da rota, né? Tem aqui a legenda, tá vendo? É muito bem feito o trabalho do livro, né? Vai falar um pouco do contexto histórico, né? Onde se encaixa aí o livro de Números. A cronologia pós-êxodo, ele vai trazer uma tabela falando exatamente a ordem cronológica. Depois ele traz um esboço. Isso aqui é muito natural, né? Em todos os panoramas, onde ele pega e vai dividir ali os livros. O livro de Números sempre é dividido em 3 partes. Eu não sei se esse autor... exatamente. Então, olha, ele divide a primeira parte, que é do capítulo do 1 até o capítulo 10, que é a preparação do povo no Monte Sinai. Onde recebe as leis, né? Isso. Depois do capítulo 10 até o capítulo 20, eles vão estar caminhando pelo deserto, que eles saem do Sinai e vão até Cade. Depois do capítulo 20 até o capítulo 36, onde eles saem de Cade e vão até a terra de Moabe, que ali eles realmente estão na beira do Rio Jordão ali para poder entrar na terra. Certinho, igualzinho aqui, ó. Já estudei isso antes. Tá certo. Mas a gente pode ver aqui que ele vai fazer o propósito da mensagem, né? O propósito, por que foi escrito o livro, né? O porquê Moisés escreveu esse livro para a população naquela época. Lembrando, né, que o pessoal naquela época tinha esse livro aqui, era como fosse o nosso celular, né? Carregava no bolso, porque eram as leis deles, para eles não errar, então... Era uma coisa que Moisés escreveu especificamente para eles naquele tempo, né? Então, muito legal isso daqui. Aqui ele vai trazer sobre a estrutura e a organização do livro, né? Até ele vai trazer aqui, ó, como ele foi dividido, igual o Rafael explicando, né? Mas aqui ele divide em 5 partes, né? Detalhe um pouco mais, né? Um pouco mais, legal. E depois vai trazer os temas principais de dentro do livro, né? Isso é bem legal, porque muitas vezes você lê o livro inteiro, você não percebe essas coisas, né? Percebe. Isso é bom até pra você fazer uma pregação, se for ver, né? Nossa, é excelente. Esse tipo de livro, para você montar um esboço de um sermão, é excelente. Muito bacana. Aqui ele traz, né, o número dos recenseamentos. Isso aqui é os censos, que há 2 censos que tem no livro de Números, onde Deus pede para que Moisés conte o povo. É o IBGE da época, né? É o IBGE da época, é verdade. Onde Moisés vai ter que contar todos os homens, né, da idade de 20 anos para cima que estejam aptos para a guerra. Por quê? O povo ia caminhar pelo deserto e ia encontrar muita treta. Sim. Eles teve algumas guerras e eles precisavam de um exército para isso. E é feito logo no primeiro capítulo um censo já levantando. E o número é grande, cara. São 603.550 homens. Nossa. É um exército muito grande já, Israel. Tudo de um homem, né? Tudo de um homem só. Um descendente de um homem. Muito legal isso. Já no finalzinho, quase do livro, vai ter um outro censo. Aí ele vai falar, mas por que Deus contou de novo? Por quê? Porque aquela primeira geração morreu. Então Deus precisava agora contar novamente os homens para continuar com o exército. E também, esse novo censo iria ser usado também quando eles entrassem na terra de Canaã para ser dividida a terra entre as tribos. Então Deus já fez essa contagem antes e tal. Deus era muito organizado. Deus na verdade, cara. Isso é. É muito legal de ver como Deus é muito metódico nas coisas. Fundador do BGE. Eu não sabia. Ó, que legal. Ele vai trazer aqui a planta do tabernáculo, né? Isso. Muitas vezes tem pessoas que não sabem como que é o tabernáculo, mas era uma tenda, né, cercada. Na verdade, isso aqui seria as cercas, né? Chamado de átrio, né? Isso, e aqui seria a tenda, onde ficaria, né? Temos uma entrada, o altar de bronze, uma bacia com água, que é onde que eles limpavam as mãos, faziam suas purificação. Aí dentro do tabernáculo, né, que só os sacerdotes podiam entrar, né? Temos a mesa e os pães da presença, né? Onde até tem uma parte que Davi não tinha o que comer com o exército, né? O sacerdote dá os pães para eles poderem comer. Tem o candelabro aqui, o lugar santo, os incensos que era aceso, né? Que eles falavam que os incensos levavam suas orações até Deus, né? E depois temos o Santíssimo, né? O Santo dos Santos, né?
e o altar dos incensos lá dentro também, onde ficava a arca. Agora, a galera que nos assiste pode estar se perguntando, mas por que tem um mapa do tabernáculo dentro do livro de Números se o tabernáculo foi construído em Êxodo, né? Na verdade, a questão é que, se nós formos olhar a questão cronológica, desde Êxodo 19 até Números 10, está contando de como o povo deveria agir com relação ao tabernáculo. Inclusive, os levitas vão ser separados aqui no livro de Números, a organização do acampamento de Israel em volta do tabernáculo é tudo descrito em Números, é por isso que tem aqui um desenho, um mapa do tabernáculo, porque a história ainda está sendo contada no livro de Números. E uma coisa que talvez muitos sabem, o tabernáculo, o seu espaço era extremamente contado, tá? Era tudo numerado certinho, era o tamanho exato que Deus queria, né? Sim, Deus deu as medidas exatas da construção e Moisés seguiu a risca. Muito Isso aí tá lá no finalzinho do livro de Êxodo, vocês podem conferir depois. Muito bacana. Aqui ele vai trazer uns dados do recenseamento de forma extremamente detalhada. Isso aqui é um negócio que quem quiser estudar a fundo tem, cara. Tem material para isso. De cada tribo, quantos homens tinham no primeiro censo e no segundo censo, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 26. Então é um quadro bem legal aqui, né, que vai nos trazer algumas explicações. Depois nós temos aqui uma explicação sobre a aprovação, né, por Yahvé, de como Deus prova o seu povo, e aí a gente vai ver que a aprovação de Deus na vida dos fiéis, ela é desde o começo da Bíblia. Sim. Deus já começa provando Abraão com o seu filho Isaac, Sim. sabe? E a gente vai ver que Deus prova a fidelidade do seu povo ao longo da história. Jesus Cristo também foi tentado. O próprio Cristo foi tentado no deserto. Então, muitas vezes... Deserto, mas muitas vezes que ele teve diálogo com os demônios, né? Os demônios respeitavam ele como Deus soberano, mas sempre tinha aquele... de tentar jogar aquela figurinha, jogar verde para colher maduro, né? Para ver se Jesus caía, né? Então nós temos que entender que, como os filhos de Deus que somos, às vezes nós seremos tentados, sim. Na verdade, assim, a Bíblia é muito clara em Tiago a dizer que Deus não tenta ninguém, né? Na verdade, nós seremos provados. Eu posso ter usado aqui o termo errado, vocês me perdoem, mas Deus prova o seu povo, né? Deus coloca provas para testar a fé do povo, para ver se o povo realmente é fiel. Depois, ele vai falar um pouquinho sobre a revelação de Deus na cultura, de como eu expliquei, né? De como que era o contexto histórico onde o povo de Israel estava inserido, de como Deus usa essa cultura para abençoar o povo. E aqui, ó, sociedade e cultura no Antigo Testamento, ele vai explicar algumas práticas que são descritas na Bíblia, mas que faziam parte da cultura da época já. É importante que Deus insere seu povo na história, mas Deus não sai atropelando a cultura. Deus usa aquilo para ser a bênção para o povo também. Então, igual a questão quando Deus vai fazer o sacrifício com Abraão, né? A que prova, ele corta né, os animais, aquilo era uma coisa da cultura daquela época, né? Quando um contrato fosse estabelecido entre duas partes, era normal que eles catassem os animais, cortassem ao meio e passassem no meio no sangue dos animais. Ou seja, era algo cultural. E Deus pede para que Abraão faça isso. Para nós parece algo muito estranho, né? Sim, mas era o costume da época. Para Abraão foi extremamente normal, porque já era um costume cultural daquela época. E aí ele vai trazer um pouquinho sobre os oráculos, né, as profecias de Balaão, que também é um assunto que compõe muito um espaço grande no livro de Números. E depois ele termina aqui com perguntas para estudo e para debate. Ele traz algumas leituras complementares, né, que é uma espécie de bibliografia. Sim, muito legal isso. Então, é um excelente livro para estudo, cara. Não, com certeza. Se você tiver um grupo de amigos que quer estudar o Antigo Testamento, cada um compra um desse aí, estudam junto, tem perguntas para responder. Exatamente, então, você pode montar um grupo de estudo, essa é excelente ideia, cara. Um grupo de estudo, vocês vão entender, olha, em poucos anos vocês vão entender o Antigo Testamento aí de forma completa. Sabe o que vocês podem fazer? Cada um compra um do livro que nós apresentou até agora. Isso aí. E cada um estuda em casa, todo mundo chega para debater, então cada um tem uma informação diferente. Traz uma perspectiva diferente. Olha que bacana aí, ó. Tá vendo? A gente ajuda vocês até a estudar. É verdade. Ó, o livro, ele não é um livro tão grande, né? Sim. Por ser o testamento, no Antigo Testamento inteiro, obviamente, não se esqueça, é um panorama, não vai trazer informações detalhadas, mas com certeza vai te dar uma visão panorâmica, obviamente, do livro, que você vai ficar com um entendimento muito profundo acerca daquilo que é cada livro do Antigo Testamento. Então, tá aqui, mais uma indicação nossa do grego, Panorama do Antigo Testamento, Andrew Hill e Jay Walton, da editora Vida. O link para você comprar vai estar aqui nos nossos comentários, beleza? E aí, pessoal, faz aquela forcinha para nós. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Compartilhe com os amigos, né? E se você não conhece o nosso trabalho fora do YouTube, nós temos o nosso site. Qual que é o site, Rafael? Nosso site é o dogrego.com, onde lá nós temos vários conteúdos, inclusive todos os nossos vídeos também são postados no site, mas o nosso diferencial é o nosso podcast. Sim, né? O nosso carro-chefe é o nosso podcast, é um podcast mensal. Toda última semana de todo mês a gente lança aí um novo podcast.
E você pode estar indo lá no nosso site, na seção de podcast, conferindo lá os vários assuntos que a gente vem tratando também. Um assunto bem da hora lá. É isso aí. Beleza, pessoal? Beleza? Até a próxima. Muito obrigado.